pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a resenha de Step Sister. Mas antes, só pra não perder o costume, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, já sabe, elas estão sempre aqui na descrição, tá certo? Pois bem, meninos e meninas, eu li Step Sister, mas antes eu preciso agradecer demais os meninos do Panteão que me proporcionaram essa leitura, justamente que eu recebi de presente deles. Então, muito obrigado, Lucas e Gleidson, vocês são fantásticos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre princesas da Disney ou livros de gatos com outros animais e também sobre a Irmandade da Daga Negra, que inclusive é a minha série favorita, vá lá conferir o canal dos meninos porque é incrível. Então tá aqui na descrição, eu super recomendo de você conferir. E novamente, amei demais esse presente, vocês super me conhecem. Bom, eu não preciso nem dizer que sim, foi um livro que eu aproveitei demais a leitura. É um livro que vai discutir ali sobre diversos pontos de vista, mas o principal é o ponto de vista feminino e como a força e o poder de fala é elaborado em todo o livro. Enfim, é um livro fantástico e vai trazer diversas discussões importantíssimas nos dias atuais e principalmente vai trazer uma luz sobre toda a discussão que a gente tem de contos de fadas e do bem e do mal. Lembrando, esse livro foi escrito pela Jennifer Dalloway e também trazido para nós pela editora Universo dos Livros. Então bora lá entender sobre o que se trata Step Sister. Step Sister, numa tradução literal do inglês, pode ser lido ali como meia-irmã. E obviamente a gente vai ter ali como ponto central as meias-irmãs da Cinderela. Mais especificamente uma delas, que é a Isabelle. Mas se você acha que a gente vai ter lá uma discussãozinha sobre a Isabelle tá triste porque a irmã dela lá deixou ela lá no vazio, ela foi embora com o príncipe encantado e me deixou aqui triste, como? Oh, meu Deus! Não, porque temos um jogo muito maior, justamente porque nós somos introduzidos a dois personagens muito interessantes. Logo no primeiro capítulo a gente vai conhecer as irmãs Fate. Demorou um pouquinho pra eu pegar a referência, mas assim que eu peguei a referência foi fácil de entender que sim, as irmãs Fate ou as irmãs Destino nada mais são do que as Moiras. Bom, na mitologia grega, Moira quer dizer aquelas, sabe aquelas que tiram o olhinho do Hércules, que sai o olho e daí uma vai passando pra outra? As Moiras cuidam do destino dos mortais. E não é diferente. Nessa adaptação, as irmãs Fate também são Moiras. Logo no primeiro capítulo, a gente também é introduzido ao Chance. Bom, o Chance, ele invade a casa das irmãs pra pegar uma folha, que é a folha do destino da Isabelle. E os dois, tanto as irmãs Fate quanto o Chance, fazem uma aposta em que botam em jogo, na realidade, a vida de Isabelle, principalmente o seu destino. Então, a partir daí, a gente vai ter esses dois personagens aí coexistindo com a personagem principal, que é a Isabelle. A irmã que foi deixada lá pela Cinderela tem que viver a sua vida, depois de ser rechaçada por todo mundo da cidade, a vida que segue, né, galera? Então ela sacode a poeira e dá a volta por cima e vai viver a sua vida da melhor maneira possível. Então a gente vai entender o desenrolar da Isabelle, como ela é reprimida por ser a irmã feia. Isso, na realidade, é um diálogo que a gente tem muito subsequentemente no livro, por tratar de uma ideia principal de que somente as mulheres bonitas que conseguem alcançar os pontos mais altos. Justamente porque a Cinderela, como a Isabelle fala, ou a Ela, né, que é o nome dela, só alcançou o seu ponto mais alto justamente porque todo mundo amava ela, mesmo com as suas roupas rasgadas e a cara toda cagada, ela ainda era uma beldade. Então, obviamente, a gente vai ter ali um desenrolar muito mais mágico, porque são seres mágicos ali, a gente vai ter a introdução de vários seres mitológicos, inclusive. Eu me lembro de uma passagem que a gente tem até a descrição da morte. Na realidade, a gente tem uma linearidade de conversas em que vai ter ali seres humanos, seres mitológicos, e nesse meio tempo, enquanto a Isabelle vai tentar superar todo o seu destino, também tá acontecendo uma guerra na França, que é onde se desenloca, né, toda essa história. Lembrando, isso eu quero deixar como parênteses, a história da Cinderela, escrita pelos irmãos Grimm, é bem diferente da história da Disney. E aqui a gente tá muito mais próximo da história dos irmãos Grimm do que, né, da adaptação disneylesca da Disney. Porque justamente, logo nos primeiros capítulos,
capítulos a gente já entende que a madrasta é realmente muito má, porque obriga as duas filhas a cortarem os seus pés. Então essa é uma discussão bastante pungente que a gente tem no livro, que é a doideira da madrasta e como isso pode acabar corrompendo o coração de uma pessoa. Vamos às minhas opiniões. O livro é incrível, principalmente porque ele trata sobre o local de fala feminino de uma maneira muito sutil. A escritora, ela vai trazendo alguns pontos ali onde a gente vai pegar, sentar e entender o que tá rolando, justamente porque ela não vai escancarar as coisas. Então, quase tudo no livro é dado à sua interpretação e como você vê aquilo ou como você elabora aquilo dentro de você. As discussões sobre ser feia e ser bela é algo que tem muito pungência ali no livro. É uma discussão super feminista também, um local de fala feminina, um local até mesmo de ação feminina, porque tanto a Isabelle quanto a Octavia, elas têm vontades diferentes da que a mãe tinha, por exemplo, que era propor um casamento de muito renome com algum duque, enfim, ou até mesmo com o rei, né? Mas nesse caso, as duas têm vontades distintas. Enquanto a Isabelle adora muito mesmo os grandes generais, a sua irmã, que é a Octavia, adora matemática, álgebra, física, ciência. Então é uma coisa que naquela época não era muito bem vista uma mulher ter esse tipo de pensamento, né? Essa é uma abordagem bem interessante, justamente porque a gente dá nome e características apenas às meninas, às irmãs feias da Cinderela, né? Dá pra entender que tudo acaba se acarretando por causa de uma pressão social muito forte em que as irmãs eram subjugadas, né? Meio que esmagadas pela madrasta para serem de certa forma e buscarem na realidade reconhecimento através do matrimônio. Então é isso que a Isabelle nunca queria, nem ela nem a irmã. Elas só faziam aquilo justamente para agradar a mãe. A protagonista, apesar de ser descrita como uma mulher amarga, ela na realidade é muito forte, principalmente a partir do momento em que ela vai entendendo essa força e vai fazendo com que aquilo vire realmente uma força. É um livro que fala muito sobre representatividade, lugar de fala feminino, vai trazer diversas conversas a respeito de sororidade. Sororidade é uma palavra que na realidade é empatia feminina, por exemplo. Você não precisa gostar de uma menina para se sentir empática a respeito do que ela tá passando. Então isso é muito presente no livro, a sororidade, né, empatia. E também o perdão, e isso é incrível porque nem todo mundo é 100% bom, nem 100% mal. A gente é um balanceamento dos dois, então isso é também muito presente no livro. Inclusive, é um livro que eu achei tiveram diversas referências a alguns outros livros que eu já li. A gente vai ter referências até a Disney, né? Como Mulan, por exemplo. Eu achei super engraçado que às vezes quando eu tava lendo, eu disse assim, ué, será que isso aqui não é uma referência a Mulan? Outras coisas também, principalmente no arco ali do Chance e das Fate, que eu achei muito parecido com The Book of Life, que é o livro da vida, se eu não me engano, aqui no Brasil, que é aquela ideia mexicana, assim, meio pastelona a respeito de todo esse arco ali, desses dois personagens principais que vão brincando com o destino. E também Sem Coração, da Marissa Mayer, que inclusive eu acho que o Chance tem todas as características do chapeleiro maluco, tá, gente? Pra finalizar, a minha opinião é sempre muito positiva. Eu tenho que dizer que eu adorei demais Step Sister. É um livro muito bem escrito, ele não foi corrido no seu final. Principalmente, ele traz uma coisa que eu nunca vi num livro antes, que são capítulos curtíssimos. Então, às vezes, a gente tinha apenas uma página e um capítulo correspondente a ele. Então, eu achei que aí fez com que a leitura fluísse muito melhor. Fora que os personagens são extremamente imagináveis e plausíveis, também verossímeis. Ai, hoje eu tô muito Aurélio, socorro. Mas é realmente isso que eu achei e que eu senti quando estava lendo Step Sister. Então aí vai uma recomendação. Eu dei 5 estrelas, é um livro bem completinho. Ele termina e tem o seu final, então eu não vejo ali uma continuação para a história da Isabelle. Talvez até a autora tenha a intenção de fazer aí com a Octavia, né, que é a irmã da Isabelle. Enfim, eu acho que tem pano pra manga, a gente sabe, os escritores adoram fazer umas sequências, principalmente quando a gente dá uma lucrada, né? Enfim, Step Sister é um livro super recomendado.
recomendado. Então se você quiser ler, confira. É um livro muito rápido de ler, inclusive, e olha que eu sou uma lesma pra ler. Foi um livro incrível e eu nem vi o tempo passar quando eu tava lendo, tá? Muito obrigada aos meninos do Panteão mais uma vez, vocês me conhecem. O livro é incrível, incrível mesmo. Bom, galerinha, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui pra sempre ajudar a amiga a fazer mais conteúdos, porque é muito, muito legal quando vocês curtem e comentam também. Valeu, viu? E lembrando, eu tenho as minhas redes sociais aqui embaixo, então se você quiser conferir, eu também super agradeço. Então é isso, pessoas. A gente se vê no próximo recomendado, hein? Tchau!